Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no programa de hoje nós vamos falar de polêmica. Mais uma vez o CrossFit é menosprezado no Flow Podcast. Sim, de novo. Mas fique tranquilo, eu vou reagir a este corte com muita informação para provar que eles estão errados. E para descontrair um pouco, eu vou trazer uma informação sobre Guilherme Malheiros. Ele postou que recebeu um teste surpresa antidrogas no dia do seu aniversário e levou uma zoada sinistra da sua esposa. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. Vamos começar o programa de hoje fazendo um reaction de um corte do Flow Podcast, aonde mais uma vez um convidado menosprezou o CrossFit, demonstrando não conhecer nada do nosso esporte. Eu acho importante eu gravar esse tipo de conteúdo para desmistificar pessoas ignorantes que tentam descredibilizar o nosso esporte. Ainda bem que nessa conversa no Flow Podcast tinha um convidado que era o Paulo Musi, que é um cara muito inteligente, é um médico e que defendeu vários pontos do CrossFit e colocou outros pontos que eu gostaria de comentar aqui com vocês. E antes de eu avançar para o vídeo em questão, além do Paulo Musi na mesa, nós tínhamos o Igor, que é o apresentador do Flow Podcast, o Paulo Mendes, que é um nutricionista e um ultramaratonista, que foi o maior hater ali da mesa, e para fechar, nós tivemos o treinador Luiz Salles, que prepara vários atletas do bodybuilder. Sem mais delongas, vamos ver esse corte do Flow Podcast. Você nunca vai conseguir fazer tudo. Agora o bagulho é pro CrossFit, meu irmão. Não, o CrossFit não é esporte, né? Vou dar uma pausada aqui porque o Paulo Mendes já meteu a primeira hateada dele. Ele disse que o CrossFit não é esporte. Bom, o Conselho Federal de Educação Física concorda com o Paulo Mendes. Segundo a instituição, o CrossFit ele não é um esporte institucionalizado, ou seja, ele não tem as confederações, as federações estaduais, e por este motivo ele não é considerado um esporte. Já o segundo ponto que contradiz essa colocação do Paulo Mendes é do direito desportivo, que já vê o CrossFit como um esporte. Para o direito esportivo, o esporte precisa atender apenas a 3 requisitos: o método, a competitividade e as práticas corporais. E se a gente levar esse conceito em consideração, o CrossFit vai muito além de uma marca. Ele já tem um método uniformemente praticado no mundo inteiro, é extremamente competitivo e além de possuir várias e intensas práticas corporais. Então, para o direito esportivo, o CrossFit é um esporte. Na minha opinião, o CrossFit é sim um esporte, ele vai muito além da marca, porque foi uma metodologia que veio do fitness funcional, desenvolvida pela CrossFit, e vários praticantes do mundo inteiro adotaram essa metodologia, e é óbvio que a marca, ela credibilizou esse nome para ela, para poder lucrar sobre isso, mas é sim um esporte. Quando alguém me pergunta na rua que esporte você pratica, eu respondo logo de cara: eu pratico CrossFit. Vamos voltar aqui pro vídeo. Eu defendo o CrossFit, sabia, Paulo? Não. Sabe por quê? Porque eu acho que internet. Não, CrossFit é esporte. Não é isso. Sabe por quê? Aqui, ó, bater as cordinhas, ó. Quando você pega a pessoa que não... Eu vou ter que pausar de novo. Bater umas cordinhas e virar um pneu. Aqui tem um ponto bem interessante. Eu pratico CrossFit há mais de 10 anos. Eu nunca bati cordinha. E se eu falar em virar pneu, eu só fiz uma vez e vai fazer uns 9, 10 anos logo que comecei a praticar, que esse movimento realmente era uma febre lá no começo. Todo mundo achava legal, era rústico fazer esse tipo de treino. Mas o ponto que eu gostaria de trazer para vocês nesta parte que eles falaram é essa relação com os movimentos idiotas. E eu acho que isso denigre um pouco a imagem do CrossFit. Vamos dar um exemplo. Lembra no CrossFit Games quando eles colocaram o handstand push-up nas argolas? Que foi um movimento extremamente desnecessário que poderia causar lesão e que alimenta esse tipo de hater que gostam de pegar no pé do CrossFit. Então eu acho que a gente tem que prezar pelos movimentos básicos, funcionais e colocar intensidade para daí sim descobrir qual é o atleta mais condicionado. Faz nada. Se ela quer começar alguma coisa, assim, pelo menos cross, e aí eu tenho que fazer uma lembrança. Quando você tem um cara que é um profissional de educação física experiente tocando, tá? Sim. Então, eu acho que isso para todas as situações. Tem um trabalho de uma menina chamada Carolina Akel, que ela publicou junto com o professor Antônio Carlos da Silva, que era sobre a taxa de lesão de pessoas que treinavam com o professor e que treinavam sem. Isso a é legal. taxa de lesão, quando você treina sem um professor, é de 85% Mas no como ano. seria treinar sem
um professor? Ué, tem gente que treina tem que vai box lá que tem e... 30 negros sendo supervisionados por um só. Esse trabalho não é no CrossFit, esse trabalho é geral, é exercício geral, tá? Ele não é no CrossFit. Né? E aí, assim, você fala, então tem 15% que treina como professor e se machuca. Cara, mas se você falar de uma redução de 85%, tem gente que tem coisa que você não controla, né? A condição da pessoa. Agora, quando você pega uma pessoa comum, que ela não gosta de nada, do ponto de vista, por exemplo, metabólico, pra gente acompanhar, o cara que faz cross, pelo menos ele não vai ser o cara mais musculoso, não vai ser o cara mais rápido, mais enduranciático, né? Mas ele é um cara que, por exemplo, ele já não cansa mais para subir um rumo de escada. Ele consegue descarregar o carro dele sem parar para sentar para descansar. Ele consegue limpar a casa dele, consegue varrer a frente da casa, ele consegue capinar meia coisa de mato. Eu acho que todo exercício assim, ele é válido. A única coisa é que ele tem que ser coordenado não por entusiasta, ele tem que ser coordenado por estudioso. Porque é o profissional. O maior desafio, eu acredito. Que eu vou fazer uma nova pausa, porque a fala do Paulo Musi foi perfeita e foi cirúrgica. Então aqui o ponto que me chamou a atenção é principalmente o acompanhamento nos treinos, que ele diz ali, que reduz o nível de lesão. E aqui nós temos dois públicos que a gente vê no CrossFit. Um é o aluno que está iniciando na aula, que precisa ter um acompanhamento ainda maior do seu coach ali no dia a dia, em movimentos básicos, para não se lesionar, para pegar mais técnica. E tem também o atleta que compete em campeonatos de elite, em campeonatos grandes, TCB, Copa Sur, toda essa parte, que eu tô mais por dentro dessa gama de atletas, porque é o meu meio que eu vivo ali com os meus amigos, treinando, competindo, e eu queria levantar um ponto importante sobre os atletas competitivos mesmo. Eu demorei muito tempo para entender que eu precisava de um programador que entendesse a ciência, que buscasse um método que me levasse à evolução, que periodizasse sempre com as fases preparatórias para conseguir chegar num objetivo concreto. Quando eu comecei no CrossFit, muitas pessoas que me acompanham aqui, que são da velha guarda, vão lembrar das programações do Rich Froning. Ele escrevia no quadro, colocava movimentos e ia seguindo coisas da cabeça dele que não necessariamente elas eram tecnicamente elaboradas, uma fase de força, uma fase de hipertrofia. Então ele programava de uma maneira diferente, porque o CrossFit era muito novo. Mas o que fez com que o nosso esporte evoluísse? Pessoas como o coach Ramires Tibana, que é PhD em Educação Física, que estudou muito a metodologia, que colocou fases de preparação, que colocou vários modelos diferentes para que o atleta conseguisse evoluir. Então esse ponto é bem interessante quando o Paulo Musi fala do acompanhamento. O acompanhamento ele não só previne uma lesão, mas o acompanhamento, mesmo que a distância do seu coach, ele faz com que você faça uma programação coerente e coesa e que num longo prazo vá colher os frutos que você planeja. E nesse ponto, eu acho que a Hércules Funcional é uma das melhores programações aqui do Brasil. Coach Ramires Tibana, PhD em Educação Física, como eu já falei para vocês, tem um conceito absurdo em preparar atletas, tanto que vários atletas, às vezes mediano, como eu, conseguem ir para um TCB com o apoio, com a preparação do coach. E outro ponto importante, que se você segue outra programação, outro coach, eu sugiro que você preste muito bem atenção na parte do descanso, do rest ativo. Eu, por muito tempo, negligenciei isso. Eu sempre levei meu corpo até o limite, eu achava que assim eu ia evoluir, até entrar numa série de overtrains ali, de um mês, como o Dallin Peppers está agora, depois do Wodapalooza Socal, em que nada do meu treino rendia. E daí foi muito difícil lutar com a minha cabeça para poder entender como que eu ia evoluir naquele cenário. Então o que eu tive que fazer? Dar um passo para trás, respeitar os descansos, focar na programação que foi programada por uma pessoa que tem uma coerência absurda e acreditar no processo. Vamos voltar aqui pro vídeo para ouvir mais um trecho dessa conversa. Cara, você já viu aquele seriado no Netflix que são os 100 corpos competindo para ver qual é o melhor coreano? Eu ainda tô tomando coragem. Eu sei o que você vai dizer, mas vai lá. Vai. Fala porque aí eu nem assisto, porque eu tô tomando coragem. Não, é interessante isso aí que ele vai falar. Tem policiais da tropa de elite, exército, fisiculturista, cara, tudo que tu imaginar que envolve atividade física. E adivinha quem ganhou? Tenho nem ideia. O cara do CrossFit. 2 vezes. Porque eu assisti na época... É o cara que mais engloba habilidades diferentes. Então, porque ele não trabalha especificidade, né? Um generalista ele faz um pouco exatamente, é um generalista. Vamos ver quem é o melhor generalista. Mas nesse sentido é bom soltar esse cara na floresta, é ele que vai sobreviver, porra. Pô, mas então, isso qual a chance do cara cair numa floresta virar um pneu? E tá matriculado no CrossFit, né?
Bom, aqui eu vou fazer mais uma pausa pontual, tá? Pra falar um negócio pra vocês. Primeiro sobre o desafio dos 100. Isso nós já falamos várias vezes em programas anteriores aqui do Odd News. Nas 2 edições quem venceu foi um crossfiteiro. E provavelmente nas próximas edições quem chegará ali na reta final, no último desafio, com certeza seja um crossfiteiro. Por quê? Porque ele é um generalista. Essa é a magia do crossfit. Então todo mundo critica, o cara é generalista, ele não é específico em nada. Mas é isso a proposta do crossfit. E eu acho muito inteligente quando essa proposta é aplicada como nos Estados Unidos, que ela entra lá nas séries iniciais do colégio, onde as crianças, ali os pré-adolescentes, eles têm o contato com uma atividade generalista para posteriormente a isso decidirem qual atividade especializada que eles vão praticar. Então por isso que os atletas americanos são muito bons em vários esportes. Eles começam com uma base generalista que é aplicada realmente o CrossFit mesmo. Não com esse nome, né? Um fitness, mas trabalha todas as valências como o CrossFit trabalha. E outro ponto que eu gostaria de trazer aqui é em relação à fala do Igor. Então isso é bom porque se acontecer uma catástrofe, ele ficar na natureza, esse atleta é o que vai sobreviver. Aqui eu tenho um ponto que eu discordo um pouquinho dele, mesmo ele elogiando o CrossFit. Porque eu acho que numa sobrevivência na selva tem 2 fatores que são mais importantes do que você ter as habilidades físicas que o CrossFit te permite. O primeiro deles é saber um pouco de sobrevivência básica, de técnicas de sobrevivência básica. E o segundo ponto é armazenar gordura. Então eu acho que as pessoas que têm uma gordura um pouquinho maior que a do CrossFit, não um super obesos, elas conseguem permanecer mais tempo usando a sua gordura como energia corporal para sobreviver a essa adversidade. Vamos voltar para o conteúdo aqui que está no último corte. Porra, comecei o cross essa semana, meu irmão. Foder, Paulo. Achamos o hate do CrossFit aqui. Porra. Não, é brincadeira. É legal, é legal. Mas o CrossFit, ele também tem os seus desafios. Por exemplo, tem muito exercício de empurrar, então o CrossFit, assim, não é todos, mas se você não tem muita atenção da sequência do que é pedido, você acaba trabalhando muito mecanismo extensor e pouco mecanismo flexor. Então, por exemplo, o mecanismo extensor de perna vira um quadríceps, ele ganha uma desproporção que começa a mexer com o quadril e com o joelho. No tronco, o dorsal começa a ganhar uma desproporção que começa a detonar ombro e cotovelo. Então, todo esporte ele precisa de uma regulação. A musculação ela também não é diferente. Por que a musculação ela precisa do aeróbio? Porque é o que o Salles ele começou a explicar. A tua capacidade de resistir a um treino de musculação, daquilo que você precisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, um bom treino de musculação, a gente está falando de pelo menos 24 séries, aliás, a partir de 12 séries para um segmento. Mas quando você vê alguns atletas treinando, ou o cara que tem nível atlético, é um cara que chega a fazer 40 séries por treino. Pô, 40 séries por treino é uma maratona de musculação, cara. Você pensa que são 4 séries de 10 exercícios. Exatamente. É bastante coisa, né, não? São 10 exercícios, 4 séries, cara. É muita coisa. E tem gente que treina isso. Os caras têm que comer pra caralho, né, não, Paulo? Exatamente. Comer, Exato. né? Exatamente. E o quê? Tomar o suco. Sempre, né? Então é isso, galera, é esse trecho que eu gostaria de trazer para vocês. Nessa fala final tem 2 pontos que me chamaram muito a atenção. Primeiro, o Paulo Music foi cirúrgico durante todos os seus comentários, e aqui ele falou um negócio, que o CrossFit trabalha muito uma cadeia específica, principalmente na musculatura das pernas, e isso faz com que a gente fique meio que desequilibrado e força as articulações. Isso é uma realidade, então o CrossFit, ele lesiona? Se você trabalhar ele de maneira errada, ele pode lesionar como qualquer outro esporte. Aqui, novamente, a gente mostra a importância de uma programação específica, de uma planilha que tenha treinamentos específicos ou uma box que tenha um bom treinamento específico de músculos que o CrossFit não trabalha com tanta ênfase, e você buscar esse ajuste corporal para que você tenha uma longevidade no esporte. Então, não negligencie os acessórios que o seu coach lhe passa. E outro ponto é para você que é um atleta de elite e precisa melhorar em elementos básicos. O Salles falou durante todo esse programa, foi mais de 1 hora, o quanto é difícil você fazer um atleta evoluir num ponto em que ele tem dificuldade. Tá? Então você tem que macetar esse ponto e muitas vezes você tem que deixar de lado aquele ponto que você é muito bom. Isso vale para o atleta de CrossFit, e não que ele deva deixar de fazer os movimentos que ele é bom, ele tem que treinar, mas ele tem que dar um foco para treinar descansado os movimentos que ele tem mais dificuldade, para que ele consiga fazer um ajuste e consiga melhorar. E no final o Paulo Mendes colocou, e tomar o suco, né? A gente sabe que o anabolizante ele tá dentro de todos os esportes de elite e ele funciona como um acelerador.
quer dizer que o atleta vai ter que se esforçar, mas tomando o hormônio ele vai acelerar o processo. E no nosso esporte, como tem doping, esse é um assunto que sempre está debaixo do pano, mas que é sempre bom a gente falar aqui no programa. E antes de encerrar esse bloco e partir pro bloco da zoeira, Guilherme Malheiros, toda essa questão ali, eu gostaria de relembrar a vocês que a programação de treino é extremamente importante. A gente falou várias vezes dela nesse corte aqui do Flow. E no programa completo do Flow, eles falam muito sobre programação, principalmente pro triatlon, pra ultramaratona e pro bodybuilder. E o ponto que eu gostaria de destacar a vocês, que a melhor programação do Brasil é a Hércules Funcional. E se você ativar o clube de membros aqui do canal do Dodge News, se tornando membro com uma contribuição de R$ 6,99 por mês, você ganha 15 dias de treino grátis da planilha Hércules Funcional para você poder testar. Eu sempre faço os odds, ponho o meu resultado no leaderboard, então a gente pode interagir. E depois de um mês, se você não gostar do clube de membros e nem da programação da Hércules Funcional, é só parar de pagar o clube de membros que tá tudo certo. E agora vamos pro último bloco do programa de hoje, onde vamos falar de Guilherme Malheiros. Nessa semana ele postou uma série de history dizendo que estava recebendo o pessoal do teste antidrogas para fazer um teste surpresa no atleta. Ele já fez várias vezes esse teste durante essa temporada, ele fala no vídeo, vou colocar para vocês. E só para lembrar vocês, eu gosto muito desse teste surpresa porque é esse teste que concretiza que o atleta não está usando hormônio anabolizante, porque ele está numa fase preparatória, ele vai ter um campeonato só daqui a um mês, então eles estão testando ele numa janela em que, teoricamente, se ele estivesse usando hormônio, seria a janela ideal para usar. Então esse teste, na minha opinião, é o que mais tem relevância, diferente dos testes feitos apenas em campeonato, quando a gente só pega o pódio. E no final desse primeiro vídeo que eu vou colocar aqui pra vocês, a esposa do Gui, ela dá uma zoada que eu dei muita risada, velho. E vários de vocês me mandaram no Instagram. Você tem que reagir a esse vídeo do Guilherme Malheiros. Então vou dar o play aqui pra vocês verem esse vídeo. Testezinho feito, deu bastante xixi, foi bom, o xixi tava clarinho. E foi tudo certo, foi rapidinho. Ele chegou, pum. Pra quem não sabe, gente, nos testes de doping, tu tem que abaixar a calça até abaixo das nádegas. Vulgo bumbum. E o cara fica do seu lado vendo, entendeu? Vendo tudo. É bem constrangedor. E aí o xixi até demora às vezes pra sair, porque tipo assim... Tá ligado? Tu fica... mas já tô acostumado, já é o, sei lá... Pô, sexto, sétimo, oitavo, nono, sei lá, teste de doping. Tá louco, você fez 3 só esse ano, garoto. Agora é bom. Você fez 3 esse ano, esse é o segundo da CrossFit e um da WFP. Verdade. Isso ficando mal em todas as competições. Meu Deus, cara. Quem? Não, Ah, foi muito bom, cara, foi muito bom. Eu vou colocar depois a resposta que ela explica o que ela quiser. É óbvio que eu entendi, acho que todo mundo que viu o vídeo entendeu. Mas aqui tem 2 pontos importantíssimos. O primeiro dele é relacionado ao doping. Por que ele tem que abaixar a calça inteira? Por que a pessoa que faz o teste fica olhando ele fazer o xixi? Porque antigamente várias pessoas, eles abaixavam um pouco a calça e deixavam ali um recipiente com urina limpa. Então eles burlavam o teste antidrogas com esse sistema. Então agora tem que abaixar as calças inteiras, vai uma pessoa olhar. Então, ele falou que é bem constrangedor, eu imagino que seja. E a Lu ali, eu entendi muito bem o que ela quis dizer. Ela quis dizer assim, geralmente o top 5. Então ela quis dizer, pô, você nem ficou tão bem nas competições para ser testado. E aqui só mais um ponto, se você testa sempre o top 5, os atletas vão ficando viciados de como burlar o exame de doping. Por isso que eu gosto muito do passaporte do atleta, que é o formato que o Guilherme Malheiros está sendo testado. E olha que interessante, ele nem foi pro CrossFit Games desse ano, e só de ter participado do Open, ele fez 2 testes antidrogas surpresas, e fez um teste no WFP. Aqui eles soltaram mais uma fofoca, né? O WFP, eles iriam testar muito mais os atletas, era o que eles tinham prometido. Mas eles só fizeram um teste, provavelmente antes da Tour 1, porque eu lembro que o Guilherme Malheiros fez uma postagem do pessoal do WFP chegando na casa dele para fazer o teste, também surpresa. Então é bem interessante. Eu vou colocar aqui o vídeo da Lu, onde ela justifica o que ela quis dizer ali com você nem performou tão bem este ano. deixa eu me explicar. É porque nas competições eles testam, tipo, sei lá, 5 primeiros. Mas nenhuma esse ano ele ficou em 5 primeiros, entre os 5 primeiros. Então ele não foi testado nas competições. Mesmo esses que é aleatório, ele já foi testado 3 vezes esse ano. Entendeu? Então, tipo, é muito teste. Ele meteu até um filtro ali nela. Só mais uma colocação importante aqui. O Guilherme Malheiros ficou no pódio do Torian Pro, pessoal, que é um campeonato classificatório. Então provavelmente ele não foi testado lá, né? Porque
não contabilizaram esse teste na conta que eles estavam fazendo, mas isso mostra a seriedade principalmente da CrossFit, que mesmo o atleta não tendo competido no maior evento da temporada, que é o CrossFit Games, ele mesmo assim é testado, então eu achei muito legal. Acompanhem, sigam o Guilherme Malheiros na rede social, ele posta bastante coisa legal, bastante... Às vezes ele dá uma no meio da galera ali, dá uma endurecida, ele é uma pessoa um pouco mais peculiar, mas eu acho que é um atleta que tem uma relevância absurda e todo mundo tem que seguir para ir acompanhando os passos dele na sua carreira. Então era isso pro programa de hoje. Não esqueça, se você for fazer um campeonato de CrossFit, cogite colocar a Fit Games como a plataforma para organizar o seu evento, desde as inscrições, a criação da prova, a geração automática das súmulas do cronograma. Eu já falei para vocês no programa anterior, eles contabilizam até a quantidade de camiseta que o organizador precisa comprar e de cada tamanho. É uma organização absurda e tá dando muito resultado. Já fecharam vários eventos para esse ano e pro ano que vem. Da Hércules Funcional eu já falei bastante hoje, então eu vou pular essa parte e já vou logo pro finalzinho. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, curta, compartilhe e comente. Por favor, não esqueça de hypar o episódio, que me ajuda muito com a divulgação do canal. E não esqueça também de ativar o sininho, para não perder nenhum conteúdo do meu, do seu, do nosso, o Odd News.